Flamengo enfrenta o Remo nesta quinta-feira pela sétima rodada do Brasileirão às 8 horas no Maracanã. Para a partida, o Flamengo tem os desfalques confirmados de Saul e Bruno Henrique, ambos lesionados. Poupado na vitória por 3-0 sobre o Botafogo, o Flamengo deve ter o retorno de Nico de la Cruz, mas só por opção técnica, só se o Leonardo Jardim quiser botar ele para jogar, claro, né? É claro, mas vai ficar a mercê dele, vai ficar da decisão dele se o de la Cruz joga ou não. Paralelamente a isso, Leonardo Jardim deve promover o retorno do meia de Arrascaeta ao time titular. Ele ficou no banco contra o Botafogo para controle de carga, controle de minutagem. Ademais, outros atletas também devem ter esse controle de carga, devem ter essa minutagem, como pode ser o Léo Pereira, o Léo Ortiz, zagueiros aí, principalmente do setor defensivo, devem ter esse controle de carga e devem ser poupados contra a equipe do Remo. Provável escalação do Flamengo: temos Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, mas lembrando muito bem que ambos podem ser poupados desse jogo. E Alexandro para fechar o setor defensivo. No meio temos Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá. Ataque, provável time aí do ataque: Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro fechando o ataque desse time. O Flamengo está na quinta colocação do Brasileirão com 10 pontos conquistados. Já o Remo ocupa a 18ª colocação do campeonato com apenas 3 pontos conquistados. Agora, mudando de assunto e falando sobre Copa do Mundo, o Flamengo planeja pelo menos 8 jogadores convocados para seleções e disputarem a Copa do Mundo. A data FIFA de março ainda não chegou. Contudo, o Flamengo segue se planejando para o período de Copa do Mundo. Isso porque o mais querido acredita que cerca de 8 jogadores devam ser convocados para suas seleções nacionais. Em resumo, é quase certo que a seleção uruguaia chame o trio Arrascaeta, De la Cruz e Varela. Além disso, o Equador deve chamar Gonzalo Plata e Carrascal deve ser chamado pela seleção colombiana. Por outro lado, a seleção brasileira pode ter cerca de 4 jogadores convocados pelo Mengão. Para a data FIFA de março, foram apenas 3, foram Alexandro, Danilo e Léo Pereira. Contudo, Lucas Paquetá é quase presença garantida na Copa do Mundo, apesar de não ter sido chamado aí para essa data FIFA, porque o Carlos Ancelotti quer testar outros jogadores, mas ele não chamou o Paquetá. Mas aí teve aquela lista vazada, onde o Paquetá já é quase certeza na Copa do Mundo, e opinião particular minha, eu também acredito que ele vá sim para a Copa do Mundo, e o Flamengo deve ter aí uns 4 jogadores só da seleção brasileira na Copa do Mundo. E vamos ver como vai se sair o Léo Pereira aí. Mas é isso, a gente espera que vá um jogador do Flamengo e a gente espera que tenha uma valorização lá também, né? Não só vá, mas que tenha uma valorização e eles pelo menos joguem, né? Que o Ancelotti bota eles para jogar também na Copa. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre contratações. Por que não? Leonardo Jardim aprova e Flamengo está de olho em Jonathan Calleri, centroavante do São Paulo. O argentino tem um contrato com o São Paulo até o fim do ano e a renovação entre as partes ainda não aconteceu. Assim, o Mengão está de olho nessa situação do jogador São Paulino. O que é que vocês acham aí do Jonathan Calleri no Flamengo? É um bom centroavante, hein? É um bom centroavante. Tem 9 gols nessa temporada em 13 jogos, se não me engano. Vou buscar as estatísticas certinhas e vou colocar para vocês aí no vídeo. Os dirigentes do São Paulo estão fazendo um esforço enorme para tentar renovar com o jogador e acreditam que isso vai acabar acontecendo. Os empresários de Calleri pedem um belo aumento salarial, coisa que o São Paulo aí a gente sabe que não pode pagar porque tá envolvido com as coisinhas aí, e a gente sabe que o São Paulo tá liso batido, hein? Não bate de frente com o Mengão não, mas mudando de assunto. O Flamengo, por sua vez, não quer deixar passar até o meio do ano para a chegada de um novo jogador para a posição de centroavante. Não há nenhum jogador para competir com Pedro e Jardim, assim como o Filipe Luiz, identificou que é preciso ter mais esse jogador, é preciso ter um jogador a mais, é preciso ter um centroavante a mais para disputar com Pedro ou até substituí-lo e brigar por vaga de titular. Pedro vem indo bem com a chegada do novo treinador, mas não existe um substituto caso o camisa 9 tenha algum problema, seja suspenso, tenha contusão ou até convocação para a seleção brasileira, e o Flamengo pode ficar na mão com isso. Ou seja, o Flamengo de olho em Jonathan Calleri. O que é que vocês acham aí do Calleri? O Calleri que está com 32 anos, é um pouco velho, mas daria um bom reserva, hein? Daria um bom reserva, quem sabe até brigar pela titularidade, porque o Calleri é bem carrasco, joga muito. Então deixa a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham do Jonathan Calleri no Flamengo.
Então esse foi o vídeo, muito obrigado pela sua presença e se inscreva para receber mais notícias e informações, ficar informado entre tudo pelo Mengão. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Lembrando que o Mengão vai descer o cacete no Remo, viu? Valeu, até o próximo vídeo.